influenciado por temáticas como ocultismo, misticismo, esoterismo, por bandas completamente diferentes, de acordo com o vosso universo e as vossas referências. Eu tentei ilustrar isto tendo duas pessoas presentes na mesma situação, mas que vivem essa situação de formas completamente opostas e temos as duas perspectivas. Então pressupõe-se que, em 2 das 18 hipóteses, ao invés de um filho, nasceram 2 gêmeas. E essas gêmeas são pessoas fisicamente iguais, embora psicologicamente completamente com os factos ficcionais da história desta família. Portanto, temos a música, temos o tempo e, em último lugar, temos finalmente as pegadas da deusa em direção ao cume da montanha. E será possível descobrir todos os segredos da hierarquia cósmica e os segredos sobre a humanidade. Portanto, as crianças, eventualmente adultos, vivem com estes 2 símbolos constantemente presentes nas suas vidas. Por um lado, esta ideia de uma montanha, que é um espaço físico, real, próximo da casa deles. Antes de mais, uma forma de conseguir isto foi, portanto, através destas notas musicais, que permitem que o leitor recrie o momento da história. Imaginem, numa cena em que uma personagem vai no carro, liga o rádio, começa a tocar uma música e aparece-vos uma nota de lado que diz tocar a música X por X. Portanto, permite que vivam musicalmente o livro. Conseguir isto foi através de vários elementos gráficos que estão presentes no romance em si e cujo objetivo é proporcionar uma experiência de leitura. O livro de extras tem 2 objetivos. Por um lado, o de recriar elementos que são reais para as personagens. Antes de passarmos para o interior, que eu vou apresentar capítulo a capítulo, para terem uma ideia da organização, quero só falar do símbolo e da palavra que estão na capa, portanto quero garantir que toda a gente identifica o símbolo e a palavra antes de as explicar. Conseguem escrever? A palavra é em hebraico, a não ser que saibam hebraico, calculo. Conseguem ver bem aí? Não? Portanto, naturalmente é um símbolo importante na história. Da mesma forma, a palavra que está por baixo é uma palavra em hebraico, Emet, que significa, é o único capítulo dedicado ao Monte Sesta. Portanto, como eu já referi a importância dele, creio que já percebem o porquê. Por cima do Monte Sesta estão as coordenadas do Monte Sesta e para criar este capítulo eu contactei um ilustrador irlandês que trabalha com ilustrações esotéricas, portanto dentro destas temáticas, próxima daquilo que eu tinha imaginado para esta personagem. Portanto, uma mulher de pele dourada, olhos verdes, sardas no nariz, cabelo loiro. O único ilustrador que eu tive a participar neste projeto asiático fez esta mesma personagem de uma forma completamente diferente. Eu vou reforçar, portanto, que os documentos que eu conheci, tanto a um quanto ao outro, eram exatamente os mesmos. Aliás, sendo estrangeiros, eram mesmo completamente diferentes. É um bom exemplo para vos mostrar como os vários elementos do enredo são muitas vezes o foco da ilustração e não significam nada para quem não conhece a história. No topo da ilustração tem o triângulo invertido do fogo, da água e do sangue. Tem as montanhas do Monte Sesta no background, o fogo que está destacado numa cor diferente, o ninho e os ovos que estão intimamente ligados à questão do nascimento. E finalmente a data, que é muito importante. O que aconteceu foi, a ilustração acabou por ter uma parte manual e uma parte de a Sara que fizesse um A3, porque eu queria ter para cada ilustrador um secreto. Mas como entretanto usou os cogumelos chineses para criar aquele efeito mais denso atrás da personagem do fumo, mas mudou a cabeça dos cogumelos para os cogumelos mágicos, mais associados ao universo da personagem. O excerto que eu vou ler é um excerto do capítulo do Cody, então o miúdo que acha que é um alien. Para vos situar um pouco no capítulo, o Cody acha que é um pleiadiano, que é uma raça de aliens de uma galáxia já extinta, superiores à nossa. Parece que a noite começa mais rápido na floresta. Não sei se é por estar habitada por animais, mas basta fechar os olhos para os ouvir deslocarem-se no chão. O som de cada pegada em direção à casa. As corujas e os moços fazem sons diferentes. A minha tia diz que são os animais da sabedoria, por isso são os meus favoritos. E os livros que eles conseguem girar a cabeça a 270 graus e que o seu sistema circulatório lhes permite alimentar o cérebro e os olhos, enquanto a circulação se mantém apesar da amplitude. Elas têm olhos grandes e brilhantes, que veem melhor do que os de qualquer outro animal, com profundidade. São caçadoras noturnas, o que quer dizer que só caçam quando a lua brilha. E uma das raças de corujas
Já fiz tantos recortes que tenho os dedos cansados. A minha tia adormeceu na cama de almofadas, depois de ter fumado mais um cigarro perfumado. E eu fiquei a recortar sozinha. Com uma janela enorme consigo ver o céu inteiro. E o brilho das estrelas e os rasgados e negros me observam na sala. No meio desta floresta, no meu quarto, com a nave por cima de nós, prestes a sermos levados. Ficou os braços e as pernas com pele de galinha. A mamãe tem razão. E olhos fechados, as cores explodem todas. Miúdo? Pergunta a tia Jay com voz de som. Responde, sem abrir os olhos, porque as cores estão em todo o lado e os animais gritam lá fora. Adormeci. Conseguiste muita coisa? Sim. Vais fazer a miúda feliz? Elas são iguais, mas a tia cheira a floresta e a delas. Contas-me uma história? Qual queres? A melhor. Queres uma nova? A avó disse que temos sempre de aprender coisas novas, porque o conhecimento nunca acaba. Por isso digo que sim. Há 12 anos atrás, existiam duas meninas que eram iguais. Norma, uma média de 8 horas de trabalho por dia. Nem sempre é possível, aliás, neste momento eu tenho apresentações praticamente todos os dias, portanto não consigo, obviamente, ter 3, 6 horas de apresentações e estar 8 horas a escrever, é completamente impossível, mas aí conjugo as duas coisas. Neste caso, durante os primeiros 5, 6 meses de escrita do romance, eu estive realmente dedicada à escrita do livro, portanto 8 horas todos os dias, fechada em casa, tive 5 meses em que mal vi amigos meus, e entretanto comecei a fazer apresentações de isso foi muito cansativo. Mas a escrita em si do livro foi 1 ano, 4 meses o planeamento do livro deixa, portanto o contacto com os ilustradores, traduzir os documentos, mandar-lhes os documentos, e depois tudo isso estar feito, foram mais 4 meses de revisão e edição do livro a tempo inteiro também, e de montar, portanto, perceber como é que o livro deixa ia estar montado, como é que ele ia estar depois apresentado ao leitor. Mais 4 meses, portanto, acabou por ser 1 ano e 3, 4 meses. Qual é o título do livro? Os homens nunca sabem nada disto. O título tem vários significados nesta obra. Aliás, eu acho que pode ter várias interpretações até, e há a liberdade para o leitor interpretar aquilo que ele quiser. No entanto, para mim, e vou destacar alguns dos vários significados que pode ter, há uma ideia que está muito presente ao longo da obra, que é a ideia de que nem tudo o que existe é visível, portanto nós não somos só isto. Uma ideia mais espiritual, faz parte é um livro, portanto, os passados no futuro. É um livro que está à venda no mercado. Eu não entro em muitos detalhes em relação ao que é que o livro trata, fica à interpretação do leitor, mas através da personagem que o escreve é possível tentar desvendar do que é que o livro falará. A outra referência está precisamente no capítulo do Cody, no excerto que eu li. O livro de recortes que o Cody está a fazer para a Rose acaba por ter o título de Os Homens Nunca Saberão Nada Disto. Este é, na verdade, o principal motivo pelo qual esta obra tem este título. Eu vou dizer algo que não tenho certeza se é verdade ou não, mas eu cresci em casa com um livro que se chama Uma História e estava em stand-by para usar assim possível. No entanto, quando comecei a escrever este livro, não foi imediata a ligação, porque eu não fazia ideia do que é que a história ia falar, à exceção de que era a história de uma família. Eu não sei se há aqui alunos que escrevam, mas se houver, de certeza que vão perceber isto que eu vou dizer. Os livros raramente são escritos na ordem que vocês os leem. Portanto, este livro, os 2 últimos capítulos foram os primeiros que eu escrevi, os 2 primeiros capítulos foram os últimos que eu escrevi e todos os outros foram escritos de forma totalmente aleatória. E só no capítulo do Cody é que fez sentido para mim ligar um livro ao outro. O Cody foi, neste momento, ao 10ª autorização ao meu pai, ele deu uma autorização. Por curiosidade, há um elemento que está presente no romance que foi digitalizado e colado no livro do meu pai, portanto não teve qualquer modificação, está presente. Mas a ideia essencial deste título, para mim, é a ideia de que nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos, e se não contarmos a nossa história a alguém, ela vai desaparecer. Os filhos têm com qualquer um de nós era, a não ser que essa história fique cá. Os homens, a humanidade não vai saber nada disto, a história desta família. Eu sei que muitas vezes fazem confusão os homens, sexo masculino e género, só que em português realmente, eu até acho que é interessante haver essa dúvida, portanto tentarem perceber isso ao longo da história. Em inglês essa questão não existe, porque é a diferença entre o A e o E, mas eu sei que em português muitas vezes as pessoas estão a apresentar um livro feminista. Foi o caso. Lamento se eu li.
Sim, parcial. Qual foi a personagem que Eu não mais consigo selecionar uma. Houve personagens que apareceram logo, imediatamente quando eu comecei a história, e creio que talvez tenha mais afinidade com elas, pelo menos percebi logo o que é que ia fazer com aquelas personagens. Por exemplo, a Tia Jay foi uma delas. Eu comecei pelo capítulo da mãe, foi o primeiro por acaso que eu escrevi, e logo aí, no capítulo da mãe e do pai, eu defini as outras personagens constantes da história. Portanto, espero que seja muito feliz, porque parece-me ser um livro muito interessante. Para já acho bastante original. E também agradecer o facto de estarem aqui turmas de artes para esta apresentação. Eu até agora tenho negociado com tudo, até mesmo com o título. Porque não é a aquilo sem e se vai colocar a música, eu acho que é muito bom para eles entrarem um bocadinho nesse universo. E eles têm que se cultivar um bocadinho mais, porque eu acho que com estas apresentações crescemos também um bocadinho. E vou puxar as orelhas a 3 meninas que não estão aqui, que eu acho que perderam muito, porque nesta apresentação vimos muito daquilo que nós fizemos nesta parte do programa até agora. Até o próprio nome da família, do Pollock, eles já passaram por essa figura e só lhe dou os parabéns. Uma das primeiras coisas que eu decidi que ia ser a banda sonora de fundo foi o rock psicadélico. Portanto, os Led Zeppelin apareceram logo no início da história e depois a partir daí eu fui criando o ambiente de cada capítulo. Eu normalmente procuro, muitas vezes faço algo uma decisão propriamente fácil, até porque como a maioria dos presentes deve saber, Portugal não tem um mercado que permita a um autor viver apenas da escrita, são raros os casos, mas desde então lancei estes 3 livros que aqui estão. Eu vou focar-me essencialmente no Saberão Nada Disto, para além de ser o meu primeiro romance, é também o primeiro fruto do meu investimento total na escrita. Portanto, dos 3, o único livro que foi escrito a tempo inteiro. Para quem ainda não sabe, Os Homens Nunca Saberão Nada Disto é a história de uma família contada através do tempo e através de diferentes vozes. Na primavera de 1969, o Ian, que é um guitarrista muito influenciado pelo ocultismo e, sobretudo, pelos Led Zeppelin, conhece uma estudante de literatura que é fascinada pelo latim e que está constantemente a associar os seus pensamentos a frases em latim. Ele trabalha num diner, ela costuma frequentar esse diner e numa determinada noite dormem juntos. E ela engravida. E a história desta família é contada através da voz dos 18 hipotéticos filhos que poderiam ter resultado daqui. O Cody narra em 1981, tem 12 anos e acha que é um héroe, Pleiadiano. O Aaron narra em 2006, tem 37 anos, tem uma namorada que é escritora e começa a andar bastante interessada nas tribos nativo-americanas. A personagem a conduzir ao longo do enredo, eventualmente até o desfecho da história. Das histórias, neste caso. O que significa que eu não fazia ideia de como é que as histórias iam acabar até estar a escrever a última frase dos últimos capítulos.